Goiás deverá anunciar novo diretor de futebol ainda nessa semana e tem um nome como um favorito, um nome, digamos, mais fácil para chegar aí nos próximos dias. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes a respeito destas informações, também sobre o Lucas Andrino, uma outra opção do São Bernardo que vem se destacando, um jovem diretor que pode sim pintar no Verdão nos próximos dias. A questão dele é o interesse também do Corinthians. Quero falar sobre a importância do Goiás acertar nesta nova escolha de uma diretoria, uma reformulação visando a temporada de 2024, como deve ser tratado esse novo Goiás a partir do ano que vem e estas duas alternativas no mercado com a definição já nessa semana. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e conferir também o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, com os trechos mais curtos de cada um aqui dos vídeos, 4 ou 5 minutos, direto ao assunto. Vai lá conferir o nosso canal de cortes aqui também, fechado? Para você ganhar R$20 de graça e começar a apostar, é na Pix Brasil, nossa parceira aqui do YouTube do Goiás News, com vários jogos interessantíssimos, como por exemplo, nesta terça-feira, hoje inclusive na segunda-feira tem o Fluminense em campo diante o Al Ahly do Egito no Mundial de Clubes. Você encontra essas cotações na Pix Brasil. E amanhã, na terça-feira, o Urawa Reds do Japão contra o Manchester City, uma vitória do City pagando 1,18 a cada real apostado, um empate a 7,56. Além dessas partidas do Mundial, você encontra também na Pix Brasil o campeonato alemão, como por exemplo uma vitória do Borussia Dortmund em casa diante o Mainz, pagando 1,54 a cada real apostado, e uma vitória do Leipzig contra o Werder Bremen fora a 1,57. Essas e todas as outras cotações no futebol mundial você encontra na Pix Brasil. Vai lá, faça o seu cadastro e já resgate esses R$20 de bônus gratuitamente para começar a palpitar. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre essa nova diretoria do Goiás, onde ainda falta, digamos, uma peça-chave. Com a chegada de um diretor de futebol, é óbvio, com o anúncio da nova direção por parte do conselho, na manutenção do conselho deliberativo também, e a chegada do novo CEO, no caso, para substituir essa figura de presidente no Goiás, que será o Luciano Pacciello, ele que vai fazer esta função de executivo no Goiás, principalmente voltado à parte da gestão das finanças. E aí no futebol, a contratação principalmente desse diretor. É a peça principal que está faltando aí no elenco profissional, visando 2024 e também outras contratações. O Goiás, que está assim se movimentando no mercado, ainda, digamos, de forma tímida por não ter esta definição, mas já tem dois nomes encaminhados. Vou gravar um vídeo mais tarde falando sobre esse assunto e posto aqui para vocês no canal, tá? Mas essa chegada de um diretor de futebol para alinhar os planejamentos do clube para a próxima temporada é sim muito importante. E quero até fazer uma correção, eu que falei nos últimos vídeos que o Paulo Pelaipe, ele que é o nome que está assim na mira, a tendência é que de fato seja o Paulo, esse diretor de futebol do Goiás. Ele está empregado, tá? Eu não consegui encontrar essa informação primeiramente nos sites aí que geralmente eu uso para trazer aqui as informações e tudo mais, que é o Ogol, tá? Então o Ogol, quando você coloca ali na página principal do Paulo Pelaipe, mostra que o último trabalho dele foi no Coritiba, mas não, ele ainda está no Botafogo de Ribeirão Preto. Então existe esta dificuldade por parte do Goiás. Esta informação a respeito do Paulo Pelaipe foi confirmada pelo Periquito Brisado no seu Instagram. Existem duas opções hoje para chegarem no clube, tanto o Paulo Pelaipe, ex-Grêmio, Vasco, Flamengo, Criciúma, Coritiba, e também o Lucas Andrino. O Lucas, que é mais jovem, está no São Bernardo. Gosto muito dele, um trabalho assim voltado principalmente para a formação de jogadores, quanto também num pensamento de longo prazo, com uma ideia de elenco muito bem definida nos últimos anos, com parceria também com aquele grupo Magnum, não sei se vocês conhecem, patrocinava o Guarani, quando inclusive o Lucas estava no Bugre, e agora nos últimos anos também, se eu não estiver enganado, é o dono basicamente da SAF do São Bernardo, esse grupo Magnum, que acabou contratando também o Lucas Andrino, fazendo um excelente trabalho, tanto no planejamento do time no profissional, onde chegou com ótimas participações no Campeonato Paulista nos últimos anos, e também na Série C desse ano bateu na trave para conquistar o acesso, quanto também
nas categorias de base. A questão dele é que ele tem um contrato longo por lá, não vai abandonar, digamos, um projeto tão rápido assim, não é um poder de convencimento tão fácil, até porque hoje a gente está falando de um Goiás na Série B do Campeonato Brasileiro, mas tudo bem, né? Trocar o São Bernardo pelo Goiás não é nenhum absurdo. A grande questão é que existe também o interesse do Corinthians para contar com esse diretor, também nessa função de diretor de futebol, responsável pelas contratações. O Corinthians queria o Rodrigo Caetano do Atlético Mineiro, houve uma recusa, também buscou um outro diretor brasileiro que trabalha nos Estados Unidos, não teve o interesse de sair da MLS nesse momento, e agora mira o Lucas Andrino desde o último final de semana. A questão que a alta cúpula aí do Corinthians ainda tem uma certa desconfiança por ser um nome jovem no mercado do futebol brasileiro. Então a tendência é que saia desses dois nomes. Eu, sendo bem sincero aqui com vocês, se fosse para poder escolher só um, eu preferia o Lucas Andrino, tá? Ele tem um perfil mais jovem, enfim, está num clube que, beleza, não tem a mesma repercussão do que o Goiás no cenário brasileiro, mas conseguiu executar bons trabalhos. Também tem passagem pelo Guarani, com, dá para dizer, com uma temporada razoável, em meados de 2016, 2017, se não me foge a memória. É um nome que ainda é jovem, não tem essa experiência, como por exemplo do Paulo Pelaipe, Vasco, Flamengo e por aí vai, mas para uma reformulação no Goiás, acho que é sim um nome muito interessante, tá? A questão é, igual eu falei para vocês, esta parte do Goiás tem que fazer uma proposta maior do que o São Bernardo. Não sei se ele vai topar sair tão fácil assim desse projeto que ele já vem executando há alguns anos, e este interesse do Corinthians também em contar com seu potencial. Sobre o Paulo Pelaipe, acharia também um nome interessante. A grande questão é, igual eu falei, como você tem duas alternativas, você analisa entre uma ou outra. A tendência nesse momento, o nome que ganha força nos bastidores do Goiás é do próprio Paulo Pelaipe, tá? Se fosse para apostar aqui em um que deverá ser anunciado nessa próxima semana, eu apostaria no caso do Paulo Pelaipe, tá? Ele que já é mais experiente, não é ruim, tá? Igual eu falei, eu só queria um cara um pouco mais jovem, né? No caso, o Lucas Andrini, enfim, vem se destacando mais nos seus últimos trabalhos. Mas não quer dizer que seja um nome ruim, não. Ainda mais pra gente que acostumou com o Arley no comando há vários anos, o Goiás, que não tem, de fato, um profissional nesta área. Um cara que já tem uma bagagem, enfim. Se não me foge aqui a memória, antes do Arley, quem fazia essa função era o Túlio, né? Eu sempre esqueço o segundo nome dele. O Túlio Lustosa, Túlio Guerreiro, que fazia essa função lá em 2019, enfim, mas sem tanta experiência nesta área aqui no futebol brasileiro. Teve o Felipe Ximenes também, como uma boa contratação em 2016, acabou não vingando. Isso pode sim acontecer, mas penso que é um caminho um pouco mais profissional. Enfim, não é um cara que vem em alta nos últimos anos, né, sobre o Paulo Pelaipe. Existe inclusive um interesse do Corinthians em contar com o Paulo também. Esse nome que foi discutido mais ou menos 2, 3 semanas atrás. Perdeu força, ele até comentou sobre essa possibilidade, que estava assim focado no Botafogo de Ribeirão Preto, mas que se recebesse um convite oficial do Corinthians, ele iria sim aceitar pela grandeza do clube e tudo mais. Então, mesmo tendo esse vínculo por lá, o Botafogo de Ribeirão Preto, que será um dos adversários do Goiás, né, na Série B do Brasileirão, pela primeira vez aí na era moderna, né, o Goiás e o Botafogo estando juntos na mesma divisão, nesse caso na Série B, mesmo com o Botafogo já contratando alguns profissionais para essa mesma área, né, de execução do futebol do clube, o Botafogo de Ribeirão Preto, que é uma SAF, né, uma das únicas aqui no futebol brasileiro. E o Paulo Pelaipe que está assim, dentro desse planejamento, visando a próxima temporada, mas pode deixar o clube, igual ele, nas suas próprias palavras, se recebesse essa oferta do Corinthians. Talvez do Goiás possa se mobilizar o experiente de 72 anos de idade da mesma maneira. Essa função que é sim muito importante, principalmente para o Goiás, que terá um ano de 2024 com grana em caixa. Então, esta administração do que fazer com dinheiro, principalmente na parte de contratações, de renovações contratuais, o Goiás já meio que perdeu alguns jogadores, mas até aqueles que a gente tem uma definição que possivelmente não seguirá no clube, como por exemplo o Sander, quem mais? O Palácios, eles ainda não foram anunciados.
por outros clubes, né? Então existe sim essa possibilidade do Goiás, com a chegada desse diretor de futebol, um plano para 2024 já todo traçado, ainda nesta penúltima semana do ano, né, digamos assim, de 2023, nesse finalzinho de dezembro, correr atrás, tanto em relação a renovações contratuais de jogadores que estavam aí na disputa da Série A, quanto também para a definição do elenco da próxima temporada, envolvendo contratações e até mesmo, por que não, negociações de jogadores que têm vínculos longos no clube, como por exemplo o Alan. Existiu interesse na semana passada do Sport, ainda não foi anunciado em uma nova equipe, né? Então acredito eu que esta indefinição parte muito também por conta do Goiás não ter esse nome de um diretor de futebol. Acredito que o Paulo pode sim chegar e fazer um trabalho interessante. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse assunto. Esta parte de duas opções no mercado, pelo menos os que a gente tem ideia, né, até aqui, confirmado pelo Periquito Brisado, um nome, digamos assim, um pouco mais coerente com a atual realidade do Goiás. Acredito que o Lucas Andrino seria um perfil mais inovador, mas é igual eu falei para vocês, por hoje o Goiás está na Série B. Tinha o Marley Menezes, só de você ter um profissional da área, que no caso é o Paulo Pelaipe, acho que já é sim um avanço. Vamos ficar atento, assim que tiver uma definição, volto e falo aqui com vocês, combinado? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir também o nosso canal de cortes e o link do apoiador do vídeo de hoje, a Pix Brasil, com R$20 de graça para você começar a apostar, tanto na descrição do nosso vídeo, quanto também no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Os caros esmeraldianos. Valeu, galera!